Alô pessoal do Sala de Trânsito, tudo certo? Vamos para mais um vídeo falando sobre trânsito, dessa vez esclarecendo uma dúvida. Eu posso colocar película insufilme nos vidros do meu veículo? Você já vai descobrir, mas antes, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, ative as notificações para receber informações sobre o vídeo novo publicado aqui no Sala de Trânsito toda semana e aguenta aí que a gente vai falar mais sobre isso. Bom, gente, antes de mais nada é importante esclarecer uma dúvida. Por quê? Às vezes a pessoa chega num equipador ou numa loja qualquer que faça a aplicação de películas insufilme no vidro do veículo, e ele chega lá, às vezes quer colocar aquela película totalmente escura, e ele diz, coloca aí para mim a película 100%. E 100% na realidade é o original do seu veículo, tá certo? Por quê? Porque quanto maior o percentual, mais claro. Quanto menor o percentual, mais escuro. Então é ao contrário essa história. É a primeira confusão que nós temos aí. Aí tem gente que acha que é proibido colocar película, por exemplo, no para-brisa do veículo. E não há proibição. É possível que você coloque, desde que você respeite o limite de transmitância luminosa, ou seja, o quanto entra de luminosidade para o interior do veículo. Então no para-brisa do veículo, ou seja, os vidros incolores, 75%. Nos vidros coloridos no para-brisa, 70%, e nos vidros laterais dianteiros, que são áreas indispensáveis à dirigibilidade, 70% também. Nos demais vidros, que são áreas dispensáveis à dirigibilidade do veículo, aí pode ser até 28% de transmitância luminosa, ou seja, bem mais escuro. Para o agente de trânsito fazer essa fiscalização, ele precisa de um medidor de transmitância luminosa. Esses índices que eu falei para vocês, eles constam na resolução número 254 de 2007 do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. Já a previsão do medidor de transmitância luminosa consta na resolução 253 de 2007. Inclusive ela foi alterada em 2011 pela resolução 385, ou seja, o agente de trânsito ele precisa colocar o medidor de transmitância luminosa para ver o índice de transmitância daquela película que foi instalada no seu veículo. E ainda assim tem uma margem de tolerância ali de 7% que vai ser levado em consideração esse acréscimo dos 7% na hora de fazer a fiscalização, fazer a medição para saber se o veículo está ou não cometendo uma infração de trânsito. E aí lembrando que é possível ser feita a fiscalização sem a medição, sem um medidor de transmitância luminosa, é possível. Como regra geral, tem que ter um medidor de transmitância luminosa. Agora, em duas hipóteses, é possível que você seja autuado sem necessariamente o agente ter que usar o medidor. O primeiro caso é o seguinte: imagine que o vidro do seu veículo tem a película, mas ele não tem aquela chancela, que é aquele selo, o carimbo do aplicador que fica ali entre a película e o vidro. Então, sem a chancela, se não tiver a chancela no vidro, se não tiver esse selo, então você está cometendo a infração da película. Também no caso das películas refletivas, você instalou uma película refletiva no seu veículo, então infelizmente você está cometendo uma infração de trânsito também, como se observa na ficha de enquadramento do artigo 230, inciso 16 do Código de Trânsito Brasileiro, prevista no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, volume 2, foi regulamentado pela resolução número 561/2015 do CONTRAN. Então, nessas três hipóteses é possível autuar, utilizando o medidor e mostrando que ele está em desacordo ali com os limites permitidos pela legislação, se não houver chancela, que é o selo do aplicador, ou ainda se for uma película refletiva. Lembrando que, nesse caso, nos três casos aí que eu trouxe, nós temos uma infração de natureza grave prevista nesse tipo infracional que eu trouxe para vocês, nesse dispositivo legal, que é o artigo 230, inciso 16. A infração é de natureza grave, nós temos 5 pontos registrados no prontuário do proprietário do veículo, multa de R$ 195,23 e retenção do veículo para regularização, ou seja, teria que em tese arrancar para poder seguir viagem. Lembrando que nós temos casos, infelizmente, há relatos de condutores que passaram por essa situação, e às vezes serem abordados pela fiscalização de trânsito e o agente às vezes não tem um medidor, e ele vai lá e diz, arranca aí que eu não te autuo, né? E isso aí, infelizmente, é um procedimento que não está correto, né? O agente tem que seguir aquilo que a lei determina para que ele possa autuar. E às vezes ele sai até de bonzinho, né? Porque acaba o condutor com receio de ser autuado, ele acaba arrancando para evitar uma autuação. E temos também uma modificação
que ocorreu em 2015, quando o CONTRAN publicou a resolução número 580. Essa resolução ela prevê o enquadramento no mesmo dispositivo para aquelas pessoas que colocam painéis, né, luminosos ali no veículo sem autorização, ou seja, quando é que se permite nesses casos? Nos ônibus de transporte coletivo de linhas regulares para informar o destino. Por exemplo, um determinado ônibus está informando que está saindo do seu bairro até o centro da cidade. O que é que não pode? Às vezes o pessoal coloca no caminhão, por exemplo, Feliz Natal, não é? Ou uma mensagem qualquer, boa viagem, não é? Ou ainda nos veículos, né? Nos automóveis, como o caso de táxi, a Uber, enfim, colocam esses painéis luminosos. Então também configura a infração de natureza grave. Beleza, gente? Essas foram as informações desse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, concorda com algo, discorda de algo, fica à vontade. Deixa aí nos comentários que a ideia é que nós possamos aprender todo mundo junto. Deixa eu mandar um alô aqui para o nosso amigo Cadu, que está sempre ligado nas publicações aqui no Sala de Trânsito. Beleza, pessoal? Muito obrigado, grande abraço e até a próxima.